o Bagé deu um argumento para votar no Maicon nessa semana, dizendo que o Maicon entende a importância e relevância no Grenal. Eu acho que essa história já é comum, já é sabida. Quando o Internacional contrata o D'Alessandro, o Fernando Carvalho espelhou o seguinte, tem um jogo lá que não se pode perder, que é o Grenal, que é uma rivalidade, comparada a River e Boca e tal, e ele compreendeu isso muito rapidamente. E embora os números do D'Alessandro já não são mais tão positivos, já não são mais tão saudáveis, por quê? Porque o Grêmio passou a ganhar mais Grenais nesses últimos 3, 4 anos, ele tem um aproveitamento de 53%, ele jogou 35 Grenais, marcou 9 gols, o mesmo número do Valdomiro, 15 vitórias, 11 empates e já são 9 derrotas. Mas mais do que isso, é pela compreensão que ele teve do Grenal. Eu acho que tem aí também, nesse contexto, a maneira como ele sempre se referiu ao Grêmio, às vezes em tom provocativo, inclusive. E se eu fosse fazer uma brincadeira aqui, eu diria que o maior carrasco que o Grêmio teve em Grenais é esse aí, que a gente tá vendo no gol, o Vitor, né? O Vitor é brincadeira, né? Como o Vitor entregou clássico, um negócio impressionante. Ele tomou o gol do D'Alessandro de tudo que é lugar, assim como eu falei do Gasperim com relação ao Éder, lá nos anos 70. Ele tomava gol do Éder de tudo que é jeito. Se o Éder fosse cabecear uma bola, a bola ia acabar entrando. Mas eu acho que o D'Alessandro tem essa representatividade toda aí por ter entendido. Quais são os números do D'Alessandro? Ele tem um aproveitamento, 35 Grenais, 15 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 9 gols, 53% de aproveitamento. Não é lá um grande aproveitamento. 53. Mas até o aproveitamento em vitórias é bom, né? 15 vitórias contra 9 vitórias. A questão, 9 vitórias do Grêmio. O que me chama a atenção é o número baixo de gols, né? Porque o D'Alessandro é o homem da bola parada, é o homem que faz os gols, faz 90% dos pênaltis, ele é que bate. Ele tem aí, a gente está vendo os gols, ele tem 4 gols. Quantos anos ele joga no Internacional? Ele joga desde 2008. Ele tem 4 gols com bola rolando. Tá, mas ele fez gol de falta. Não vale gol de falta agora. Vamos anular os gols de falta. A FIFA vai mudar o regulamento, não tem mais. Gol de falta não vale mais. Cheguei a uma conclusão importante. Me serve esse carrasco aí. 4 gols de bola rolando em 12 anos. Me serve. Quero mais um por 12 anos. Eu vou girar de novo com o Bagé e com o JB. Antes eu quero o voto do Taigor Jank na Central Band do Esporte. Boa tarde, Taigor. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, César, Bagé, JB. D'Alessandro é aquele cara que, como o Bagé falou, como tu falou também, Meneghetti, entendeu muito bem o Grenal e dele surge todo aquele crescimento do Inter na metade da década ali de 2000, a partir de 2008, quando ele chega no Inter, e o D'Alessandro conduziu muito bem tudo isso. O D'Alessandro, para mim, é o maior carrasco do Grêmio. Como é que é? Dele surgiu, o Inter era campeão do mundo quando ele chegou, Taigor. Não, mas o Inter, que surgiu do quê isso aí? A superioridade... É o maior marqueteiro do planeta que consegue convencer até os jornalistas a criarem uma narrativa errada. O D'Alessandro vai te tirar do prumo, é isso? Não, vai tirar do equilíbrio. E aí tu quer dizer que ele não é o maior carrasco. Vocês criam narrativas. D'Alessandro chegou para mudar. O Inter era campeão do mundo quando ele chegou. Pelo amor de Deus! Em 2006, César, o ano que o Inter foi campeão do mundo, o Grêmio levou vantagem nos clássicos grenais, tanto que foi campeão gaúcho em cima do Inter 2006. 2007, com o Inter campeão do mundo, o Inter perde o Grenal do Beira-Rio e perde também o Grenal no Olímpico, gol do Léo, inclusive, se não me engano, 2007. 2008, chega o D'Alessandro e o Inter começa a ganhar mais Grenais. Muito bem, vamos girar com a moçada em home office. JB, um pouco mais, fale. Meneghetti, eu ouvi o debate de vocês e eu até concordo com uma ponderação do César Cidade. Talvez a memória mais recente que a gente tem do D'Alessandro não é bacana. Ele até faz um gol de falta, bem interessante, muito bom, em 2018, no estádio Beira-Rio, aquele jogo contra o Grêmio, empate em 2-2, se não me falha a memória, é o último gol em clássico. Mas, de fato, falta o D'Alessandro nessa... Foi 2-0? O Grêmio ganhou o primeiro jogo por 3-0 e o Inter devolveu 2-0 e o Grêmio se classificou. Isso aí, exatamente. Obrigado pela correção. Mas o fato é que o D'Alessandro ali marca seu último gol em clássico Grenal. Mas o mais importante dessa história, o mais significante, o raciocínio que eu quero colocar é: o D'Alessandro há um bom tempo já não está sendo aquele cara que foi. Só que nós estamos falando do maior carrasco, não pela memória, não é uma análise de momento, é uma análise do D'Alessandro enquanto carrasco. E ele foi o cara que entendeu o clássico Grenal. Não concordo com o Taigor que foi ele o revolucionário, mas foi ele que entendeu e manteve essa tradição que o próprio Dali já disse que aprendeu com o Magrão,
com o Bolívar, com o próprio Índio, com vários outros jogadores. E se ele tem esse mérito, precisa ser reconhecido que não importa se é de falta, de pênalti, o D'Alessandro é o carrasco recente do Internacional, ou do Grêmio. Muito bem, Alex Bagé. Bom, eu citei quando eu votei no escurinho o meu pai, a relação e toda de gostar de futebol através dele. E ele usava algumas frases e uma delas, que é bem batida no futebol, diz o seguinte, que clássico a gente não joga, a gente ganha. Final não se joga, se ganha. É esse aspecto, né, essa imposição impactante da competitividade. E eu não vou defender o D'Alessandro, até porque eu votei no escurinho, mas até contrapondo algumas coisas que o César disse, a gente está analisando o D'Alessandro e até o João Batista usou uma frase agora que foi o seguinte, não, nos últimos anos o D'Alessandro ele já não foi o mesmo. Sim, porque nós estamos analisando um jogador que está chegando nos 40 anos, ele já não tem aquela mesma volúpia que ele tinha de ser o carregador do time do Internacional de outrora, tanto que hoje ele sequer é titular do Internacional. Mas eu embora tenha votado no escurinho, porque são jogadores de épocas diferentes, o peso do D'Alessandro nessa relação Grenal, ele é muito forte. Tanto que nós vamos lembrar clássicos, por exemplo, que o D'Alessandro estava no banco, ele não jogou por indisposição ou porque não era mais um titular, e mesmo assim ele participava depois de jogo com alguma colocação, ele era o cara mais entrevistado. Então essa marca, a relação Grenal com o D'Alessandro, não tem como separar, César, independentemente se ele fez mais gol de falta, de pênalti, de escanteio, de mão, a relação dele com o clássico é muito forte. E eu quero dizer que o voto do Bagé seria a minha segunda opção e eu fiquei em dúvida. Porque o escurinho, o Fabiano tem aquele momento ali, 97, um gol decisivo de título de Campeonato Gaúcho no Beira-Rio e depois o Grenal de 5-2. Ok, é um momento. O Fernandão tem um gol 1000 e alguns outros gols. Quantos gols tem o Fernandão? 4 gols em clássicos. Está bem. Mas o D'Alessandro, ele tem uma relevância, eu vou dar uma informação aqui importante em seguida do nosso plantão matemático Paulo Pires, mas o escurinho seria o meu segundo voto, porque ele tem uma sequência de alguns anos marcando gols em clássicos grenais repetidas vezes. César, fala. Não, é que dentro dessa linha, desse argumento que vocês falam da importância do D'Alessandro, o D'Alessandro é importante para o Inter em grenais na época do Olímpico. A Arena foi fundada em 2012, nós estamos em 2020, o D'Alessandro não fez um gol na Arena. Mostrem aí, achem um gol do D'Alessandro na Arena. Tá, mas é só o gol que vale para ser o carrasco. César, mas ganhou não é sobre um o jogo momento, na Arena, Meneghete. O Inter ganhou mas é exatamente isso. Se tu vai pegar a história, e aí eu concordo com vocês, tu tem 300 nomes na frente. É que ele tem, é sério, eu vou estudar o D'Alessandro. O D'Alessandro é um case de marketing. Esses dias nós estávamos falando sobre isso, tem gente que acha que é o maior jogador da história do Inter. Eu não consigo entender uma coisa dessa.